Não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição, diz Bolsonaro sobre depoimento de ex-comandante do Exército. Bom, Bolsonaro traz aqui aquilo que a gente já questionou, né? Como é que uma coisa pode ser crime se está na Constituição? Né? O pessoal fala, artigo 142. Qual é a briga do PT com o artigo 142? Eles querem tirar da onde o artigo... Quem acompanha sabe, o PT quer tirar o artigo, quer mudar o artigo 142 da Constituição. Ora, se o PT quer mudar o artigo 142, que está na Constituição, então significa que enquanto o artigo está lá, é válido. Artigo do 136 e o 137, que é o de defesa e o de sítio, né? Tá na Constituição. Como é que pode ser ilegal? Fala pra mim. Se é algo que tá dentro, amparado juridicamente pela Carta Magna, né? E é bom também a gente fazer aqui uma lembrança. A Dilma, durante o seu processo de impeachment, ela convocou o general do Exército. Ela falou, né, num 142. O general disse não e ela se aquietou. E olha que nós estávamos falando no momento que Dilma estava sendo impeachmentada. Havia um processo contra ela. E houve uma tentativa dela de burlar o processo legal. Mas ninguém viu ela ser processada por isso. Ninguém viu o STF, né, vasculhando a vida dela e as pessoas ao redor dela. Não se falou em minuta, não se falou em reunião. E teve. Mas, né, é estranho agora, né? Mas vamos para a matéria, gente, para nós entendermos. Ontem, Moraes, né, tirou o sigilo aí de 27 depoimentos. E eu achei interessante, foi justamente os de quem ele liberou, né? Mas, enfim, vamos para a matéria que é para a gente entender o que está acontecendo. E Bolsonaro fala justamente sobre o que foi divulgado, né, das delações, enfim, dos depoimentos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix. É uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos. E aqui você sabe, o seu comentário ele ganha voz. No final da descrição tem o link para o nosso Twitter, onde todas as matérias estão esperando por você em primeiríssima mão. Na tarde desta sexta-feira 15, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, rompeu o silêncio sobre o depoimento do ex-comandante do Exército Freire Gomes, à Polícia Federal, PF. Ao comentar o assunto, Bolsonaro afirmou que discutir o que está previsto na Constituição Federal não é crime. Ele deu a declaração ao portal Metrópolis. Em depoimento à PF, o ex-comandante do Exército disse que Bolsonaro apresentou 3 hipóteses para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 30 de outubro de 2022. De acordo com o general, foram discutidas as implementações de estado de defesa e estado de sítio, além da decretação de uma garantia da lei e da ordem GLO. Bolsonaro disse que nenhuma das medidas foi levada adiante. Sobre o estado de defesa e o estado de sítio, precisa convocar um conselho com diversos integrantes, observou o ex-presidente. E não teve nenhum conselho convocado. Aqui não é Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Dados os considerandos, quem dá a palavra final é o parlamento. Já a garantida lei da ordem não se pode fazer do nada. Bolsonaro também enfatizou que é possível discutir tudo o que está na Constituição Federal. Sobre delações, ressaltou que o que falam em depoimentos é problema de quem falou. Bom, ex-comandante da FAB diz que Bolsonaro perguntou à AGU sobre algum ato contra o resultado das eleições. Advogado-geral da União, AGU, Bruno Bianco, perdão, gente, vou botar aqui. Uma reunião aqui. Em depoimento à PF, o ex-comandante da Marinha, brigadeiro Carlos Batista Júnior, disse que durante uma reunião no Palácio do Alvorada em 1º de novembro de 2022, Bolsonaro perguntou ao então advogado-geral da União, AGU, Bruno Bianco, se haveria algum ato que pudesse fazer contra o resultado das eleições.
Em seguida, Bianco respondeu a Bolsonaro que as eleições haviam transcorrido de forma legal e que não haveria alternativa jurídica para contestar o resultado. O diálogo ocorreu em um encontro em que Batista Júnior, o AGU, o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, o general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o almirante Garnier, então comandante da Marinha, expuseram a Bolsonaro que não aconteceu fraude nas eleições. Que todos os testes realizados não constataram qualquer irregularidade, que era preciso reconhecer o resultado das eleições com o objetivo de acalmar o país, relatou Batista no depoimento à PF. Foi depois dessas declarações que Bolsonaro questionou o advogado-geral sobre a possibilidade de fazer algum ato contra o resultado do pleito. No dia seguinte, conforme o militar, Bolsonaro recebeu diversos políticos e fez o discurso à nação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, levantou nesta sexta-feira o sigilo de diversos depoimentos no âmbito do inquérito que apura a tentativa de um suposto golpe de Estado depois das eleições de 2022. Cadê aqui? Continuando, onde foi que eu parei? Aqui. Um segundinho, gente, pra gente continuar aqui. Aqui. Segundo Batista Júnior, Bolsonaro demonstrou resignação com a derrota nas urnas, mas que isso mudou quando, em 14 de novembro, viu um estudo do Instituto Voto Legal IVL. O documento questionava o desempenho das urnas eletrônicas. Estado de defesa. Vamos entender aqui. Aqui é um ponto interessante, gente, que aí você entende por que a narrativa do golpe morre nesse ponto aqui. Essa história diminuta, porque Bolsonaro, estado de defesa, estado de sítio, GLO... Gente, é absurdo o negócio. É uma forçação de barra. Vamos entender o que é o estado de defesa e como funciona. Estado de defesa. Para que haja estado de defesa, é necessário uma convocação do Conselho da República, do Conselho de Defesa Nacional. Ele ocorre por meio de decreto presidencial que deve indicar a sua duração, as áreas a serem abrangidas e as respectivas medidas coercitivas. As áreas que precisam ser abrangidas, ou seja, é algo que se faz de maneira local. Vamos supor, uma cidade, por exemplo, um estado, não um país inteiro assim, essa loucura aqui, né? No caso do estado de sítio, além de reunir os dois conselhos, o presidente da República é o responsável por decretar ao Congresso Nacional. Observe que tem dois conselhos e o Congresso Nacional. Veja que não é o presidente sozinho, gente. Nenhum dos dois aqui. Agora vamos para o GLO. Já a garantia da lei da ordem, GLO, é uma ação militar que reúne as Forças Armadas a partir aqui, de ordem do presidente. Ou seja, esse daqui é exclusivamente o presidente. Mas tem um detalhe, presta atenção. A medida aplica-se em graves situações de perturbação da ordem, quando as forças tradicionais não conseguem amenizar o problema. Ou seja, isso aqui não é usado para dar um golpe, nem para tomar um local. Pelo contrário, isso aqui é para reforçar. Por exemplo, o que a gente viu no Rio de Janeiro, que Lula fez a GLO do Rio de Janeiro. Só que no caso de Lula, ele colocou o pessoal nos portos e aeroportos, não aonde estavam os criminosos que continuam deitando e rolando no Rio de Janeiro. A garantia da lei da ordem, no caso ali, seria para quê? Para intervir onde a polícia não podia, onde a polícia não conseguia intervir. Quando se perdeu o controle, né, sobre a criminalidade. Como aconteceu, por exemplo, em fevereiro, ou foi de janeiro de 2019, quando o Ceará começou a ser palco de vários atentados das facções do PCC, e o Sérgio Moro atendeu um pedido do Camilo Santana e mandou para lá a Força Nacional. E a chibata comeu solta lá, era bandido correndo pra tudo quanto era lado. É pra isso que é o GLO. Não é pra colocar as tropas nas ruas e ir tomar o país. Não, gente. Você vê que nenhum dos pontos que acusam Bolsonaro de querer pra dar o golpe, nenhum deles puxa pro golpe, nem tem a menor lógica do golpe. Bom, esse comandante da FAB ameaçou prender Bolsonaro. Para a APF, o ex-comandante da Força Aérea Brasileira FAB, Carlos de Almeida Batista Júnior, disse que Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro.
A prisão ocorreria, segundo Gomes, caso o então presidente atentasse contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição. E aí é a parte que chama a atenção. Olha, eu vou ler de novo, ó. Que Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro. A prisão ocorreria, segundo Gomes, caso... Olha nessa parte aqui, gente, como a coisa tá bagunçada. Presta atenção. Olha só. Deixa eu voltar aqui. A prisão ocorreria, segundo Gomes, caso o então presidente atentasse contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição. Peraí, como é que eu atento contra a democracia se eu estou usando o que está na Constituição, que é a Carta da Democracia? Vocês perceberam, gente, que a própria fala é uma contradição? Não, o cara ameaçou prender Bolsonaro caso ele tentasse contra a democracia usando artifícios que estão na Constituição, que é a garantia da democracia. Eu fiquei confuso agora. Não deu pra entender. Se tá na Constituição, é democrático. Não dá pra ser contra a democracia se tá dentro da Constituição, pô. Mas tudo bem, deixa pra lá, vamos continuando. Ai, Jesus. Bom, acabou aí a matéria. Acabou aqui. Pronto, tá aí. Vamos pros comentários, né? Gente, é um negócio doido atrás do outro que eu não consigo entender, gente. É uma falha em cima da outra que é incrível isso aqui. Nildinha Neném, quem planta vento, colhe tempestade. Ui. União Brasil inicia processo para afastar e expulsar Luciano Bivar. Luciano Bivar, Chibata comeu no lombo dele. Eu não quero estar na pele dele, não. Depois a gente vai ver como é que tá a situação, né? O que aconteceu com ele, né? Que a coisa não tá boa para Luciano Bivar de jeito nenhum, né? O que entrou... Você pode observar uma coisa. Todo mundo, gente, que traiu Bolsonaro tá se afundando sozinho. Estão, na verdade, se afundando sozinhos, né? Vamos para os comentários aqui pra gente ver o que o pessoal tá comentando. Deixa eu ver aqui quem é. Fabrício Silva, grande Fabrício. Comentou aqui: futuro prefeito para ser feito a justiça. Comentou no vídeo. Dallagnol diz que a STF quer devolver dinheiro recuperado na Lava Jato aos corruptos. Infelizmente ele não pode, né, se candidatar, já que tá inelegível, né? Tá inelegível. Bom, gente, tá aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Valeu, Fabrício. Valeu, Nildinha.